Por favor. Marcelo, quem mais? Thaís já foi. Rafael. Boa noite, eu sou o Rafael Batista, sou cirurgião dentista, atuo na área já fazem 8 anos e presto serviço para algumas clínicas odontológicas e tenho consultório próprio há 3 anos. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Quem mais? Mais alguém gostaria de se apresentar? Eu vou falar. Pode falar, Samanta. Eu sou a Samanta, eu tenho uma cafeteria, né, de Minas, Empório de Minas. A gente tem 5 meses aí que a gente inaugurou, então a Aline está me ajudando a melhorar as coisas aqui. E é isso. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Vocês são bem parecidas, né? Olha, uma do lado da outra. Você viu de óculos, né? Todo mundo se parece enquanto está de óculos. Mais alguém, gente? Então, vamos começar, para não ficar muito longo e nem extenso, porque daí a gente vai terminar tarde. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui. Estão enxergando o slide? Sim. Ok, então hoje nós vamos falar sobre produtividade e os indicadores de desempenho. É importante que vocês prestem muita atenção, que o que for falado aqui vai ser utilizado na etapa 5, tá bom? Que é justamente nessa etapa que a gente vai, não é ensinar, são os indicadores, são os valores que vai ser utilizado para a gente fazer a nossa primeira mensuração, tá bom? Que é o que a gente conhece como T0, tá? Essa palestra vai ser curta e vamos ser mais breve possível e objetiva. Ela vai ser dividida em 3 blocos. O primeiro vai ser produtividade, quem vai falar vai ser a Kátia. O segundo vai ser a importância da avaliação de desempenho dos indicadores, que quem vai falar vai ser a Raquel. E eu vou ficar com o finalzinho com vocês, que é o indicador que iremos acompanhar, tá bom? Kátia, pode dar início. Tá. Aline, você já colocou a lista de presença para o pessoal? Estou finalizando. Enquanto você vai falando que vou finalizando, tá, gente? Então, tá bom. Então, a pergunta, né, ela sempre se repete, né? Por que ser mais produtivo, né? Eu só vou pedir para vocês que estão com o áudio aberto, se dá para fechar, para não dar eco, tá bom? Aí, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mãozinha e vocês fiquem à vontade. Por que ser mais produtivo? Né? Aí vem, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Né? A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Essa é uma frase, né, do Paul Krugman, que ele, lá em 94, antes dele receber o prêmio Nobel, ele deixou registrado isso, que é muito verdade, né? Pode mudar, Aline. Né? Mas, afinal, o que é produtividade? Vamos lá. Então, a produtividade é igual à produção dividido pelos insumos, ou seja, carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca, né, por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sapatos por hora, né? Então, para comparar negócios diferentes, você utiliza uma outra coisa, né? Produtividade do trabalho igual valor adicionado por pessoa ocupada. Nesse comparativo, né, ele mostra o quê? Uma sandália de R$ 70 e uma outra de R$ 700. Então, na hora de fazer o comparativo, você também tem que perceber se você está comparando produtos iguais, né? Ou se são produtos diferentes, né? Então, muita atenção em relação a isso, quando você vai fazer o seu preço, né? Você vai fazer um comparativo com o concorrente, então, na verdade, você tem que saber se você está vendendo um produto realmente igual do concorrente,
ou pode ser com mais qualidade, custo maior, menos qualidade, custo menor. Então, é importante você ter essa atenção na hora de precificar, né? Quero aproveitar o gancho aqui dessa parte. Isso aqui tem muito a ver com agregar valor ao produto que vocês fazem. Às vezes, o hambúrguer que o Lani faz é um hambúrguer mais gourmet, então ele não vai ser o hambúrguer do McDonald's. Então, Eu ele vai não ser... contei isso, Anderson. Eu não contei. Ele Ela mesmo... descobriu sozinha. Mas ele falou que tem uma hamburgueria. Isso mesmo. Exatamente, entendeu? Então, aí é que tá, é agregar valor, porque quem vai lá no seu restaurante, no seu food truck, ele não vai buscar um produto McDonald's, Sim. ele vai buscar um produto diferenciado. Então, aí tem muito a ver com agregar valor. É um pão, é uma carne, ok, mas tem todo um trabalho por trás, né? Então, só para complementar essa parte da produtividade aqui com a Kátia. Pode seguir, Kátia. Vamos lá, muda o slide para gente. Bom, para sabermos então se a empresa é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Aline. E agora vem o bloco 2, que é com a Raquel, né, Raquel? Você está no mudo. Desculpa, gente. Na verdade, nesse bloco, eu vou passar a importância da avaliação de desempenho e dos seus indicadores, principalmente para quem ainda não faz essa mensuração. É claro que tem algumas unidades clínicas e empresas, principalmente a questão de franquias aí, que um ou dois empresários e prestadores de serviço acabaram entrando, eles já fazem esse tipo de mensuração porque eles têm um sistema próprio, né? A franquia, ela própria disponibiliza um indicador de desempenho até para fazer o comparativo e traçar as metas futuras. A Thaís, que é da Sorridentes, no caso, eu também tenho uma experiência de Sorridentes, assim como o Rafael como prestador de serviço, a Thaís como funcionária, e eu gerenciei por um tempo algumas unidades. Eles fazem essa mensuração até mesmo para planejamento de metas futuras, né? Então, o cálculo que eles se baseiam é quanto eles produziram por exemplo, em outubro do ano passado, né? Para fazer uma progressão, né, de crescimento. Eles jogam uma meta 20% acima do valor faturado do ano anterior, tá? Então, eles fazem essa projeção até mesmo para o crescimento da empresa. Muita gente não utiliza ainda esse método. Ah, Raquel, mas eu não tenho sistema, o meu controle que eu faço é por planilha. Mesmo sendo por planilha, caderninho, papelzinho, você consegue ter uma base do que você faturou ano passado, qual foi a parte ali que mais desempenhou da sua empresa, que mais se desenvolveu, que mais cresceu, e através disso, ou que menos cresceu também, né? Há pontos negativos, mas através disso você consegue ter uma base. Pô, se vendeu dessa forma o mês passado, o que a gente fez para vender desse jeito? Ou o que a gente fez para desempenhar bem? Poxa, pecamos nisso. O que foi a causa, o motivo? O que a gente deixou de fazer que a gente não alcançou o nosso objetivo esse mês? Então, ele faz com que a gente consiga mensurar onde houve a falha, o que ocasionou a falha, a causa, e o resultado disso, que foi o problema que foi adquirido aí. Então, nessa frase, medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder, você tem os números, você entende os números, e você pode fazer a diferença na tomada de decisões, entendeu? Então, assim, não precisa ser 100% sistema, tá, gente? Isso, se vocês ainda não fazem, a partir do próximo mês, façam para vocês terem uma base onde está ocorrendo a falha maior, que está implicando na improdutividade, porque o foco do Sebrae é aumentar a produtividade, né, e o faturamento da empresa. E nós, como facilitadores, a gente traça os caminhos, fazem juntamente com vocês um planejamento de ação para que aonde está ocorrendo a falha seja suprida e sanada
para que possa haver uma evolução. Por esse motivo, a gente está fazendo essa apresentação de hoje para que vocês foquem em quê? Nós vamos precisar de números, tá? Então, não é só avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é importante? Mas a gente tem que ter bases quantitáveis, tá? Tudo que tem valor. Eu preciso saber do seu bruto versus os seus custos, se eu não me engano, é os custos variáveis, dividido por quantidade de funcionários, tá? Então, eu preciso saber o quanto cada funcionário está produzindo, se está valendo a pena manter um funcionário assim. É claro que, para a tomada de decisões, a gente tem que fazer um levantamento, né? Simplesmente falar, poxa, o setor dele não está produzindo, vou demitir. Assim, hoje o Sebrae, ele auxilia em muitas coisas. Às vezes, uma falta de capacitação implica no não sucesso ali de realizações e conclusões de objetivo, tá bom? Pode passar, por favor. Gente, eu falo demais, às vezes eu falo um pouco rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha, que não tiver no meu alcance, as meninas também pode falar. Pode falar, Aline. Olha, assim, eu quero aproveitar o gancho da Raquel, assim, gente, aproveita a oportunidade que vocês estão tendo contato com alguém, com algum facilitador do Sebrae. Aproveitem os cursos. Muitas coisas são de graça, vale muito a pena. Assim, e o Sebrae, ele basicamente tem solução para quase tudo, tá? Então, aproveitem mesmo essa oportunidade. Aí, né, nesse slide, ele mostra o porquê medir e avaliar, tá? Um dos primeiros pontos é para comparar os resultados e as metas. Geralmente, nós traçamos uma meta, o empresário traça uma meta, porque a empresa ela tem os custos dela fixo, o variável, geralmente, é em cima do que se ganha, né? Então, comissões, premiações, né? Lucratividade. É claro, a gente não pode só faturar o custo fixo. Hoje, em real situação, das 25 empresas que eu faço o acompanhamento, posso dizer que 70% não tiram lucratividade. A empresa simplesmente se paga, tá? Então, assim, por quê? Talvez porque não mensura, não faz um acompanhamento, não tem uma dimensão de administração. Às vezes há falha de simplesmente abrir a empresa, falar, pô, tem uma empresa legal, mas e aí? Eu estou produzindo bem? Eu estou suprindo as necessidades dos meus clientes? Não faz esse tipo de controle e, infelizmente, acaba entrando no vermelho por falta de uma má administração, por falta de um controle ruim, talvez. Raquel, mas eu só consigo ter controle via sistema? Bato mais uma vez nessa tecla. Não. Por quê? Presenciei das minhas 25 empresas, 10 empresas têm sistema, pagam pelo sistema mensal e 6 usam. As outras 4 pagam e não usam. Ó que legal. Gastando um dinheiro sem necessidade, porque se você não usa um sistema, não faz sentido você pagar por ele, né? Para falar que simplesmente tem um sistema. E acaba não agregando em nada. Ah, Raquel, eu só uso simplesmente para cadastro de cliente. Poxa, mas você paga, sei lá, R$150 só para cadastrar cliente? Qual é a função do seu sistema? Poxa, meu sistema consegue mostrar para mim o que eu faturo, o lucro que eu tenho, qual funcionário meu produziu mais, eu tenho um controle de entrada e saída. Para a gente fazer isso no papel, isso demanda tempo. O sistema te dá pronto se ele é bem alimentado. Eu não sei, no caso das empresas que as meninas, né, estão aí auxiliando, mas das minhas empresas, infelizmente, foi uma das falhas mais notáveis que eu tive. Briguei com todo mundo. Quem não tem sistema informatizado, orientei a ter, porque a maioria das reclamações são falta de tempo. Poxa, eu não tenho tempo para administrar, eu não tenho tempo para suprir o sistema. Por quê? Assim, se a gente for entrar no critério problema, muitas empresas acabam não delegando funções para funcionários. Então, você faz a parte
produção, a parte gerencial, a parte administrativa, e realmente, se você não tem tempo para administrar, você não vai ter tempo para cuidar. E se você não cuida do que é seu, você acha que um funcionário seu vai cuidar? Ao menos que seja um funcionário que esteja ali do seu lado, entendeu? E hoje, falo para vocês, é muito difícil ter um funcionário assim. Então, assim, otimizem seu tempo, o que vocês conseguirem de delegar de funções para funcionários, deleguem. É claro, eu não estou falando para deixar a empresa na mão do funcionário, mas a empresa tem que ser cuidada. Se vocês não disponibilizarem um tempo para cuidar da sua empresa, não vai ter quem cuide, tá bom? E a principal falha que eu localizei nas minhas 25 empresas foi a falta de cuidado e de tempo dos empresários para estarem acessando essas informações, para estarem coletando onde estão as possíveis falhas e acabam, assim, financeiramente dizendo, entrando no vermelho, tá bom? Como eu já havia passado, as formas quantificáveis de representação de desempenho da empresa são utilizadas para acompanhar os resultados obtidos, coletar as informações, coletar a falha, achar onde está tendo problema para tomar as decisões. A partir do momento que você toma suas decisões, você tem que comunicar à equipe, tá? Principalmente os líderes que estão à frente da equipe. Poxa, Raquel, eu tenho só 3 pessoas que trabalham comigo. Um feedbackzinho de 20 minutos, olha, esse mês foi bacana, só que, infelizmente, na parte, sei lá, de entrega a gente falhou, tivemos 1, 2 reclamações, enfim, tudo que seja para agregar e para somar, o ideal é transportar para a equipe até para você não ficar com a carga 100%. Infelizmente, a empresa, ela não depende só do empresário. A empresa, ela depende da mão de obra, a empresa depende dos prestadores de serviço. Infelizmente, sozinhos, ninguém consegue manter uma empresa, tá bom? Então, assim, é necessário um feedback. As empresas também acabam não comunicando para os seus funcionários as possíveis falhas. Poxa, quando eu era subordinada, eu queria saber onde eu estava errando. O que eu fiz no mês passado que eu bati uma meta e não bati a outra? A gente tem que ter essa visão. Será que o funcionário está ali só para ganhar? Eu ficava super triste, eu trabalhava com a parte de... Eu ganhava bonificação pelas minhas metas alcançadas. Então, assim, motiva o funcionário. Esse mês, dia 1º, gente, primeira semana do mês é semana de fazer planejamento. Vamos estipular umas metas, colocar umas premiações. Gente, se a gente bater X no faturamento total... Vou sortear um voucher aí de um cineminha, um teatro, coisas que chamam a atenção. R$50 que for na conta de um funcionário acaba motivando. Então, assim, vamos engajar a equipe para trabalhar junto, lado a lado. Se a equipe, alguém da equipe, seu Maurício, seu Marcelo, eu estou achando que aqui está havendo uma falha, vamos sentar, vamos tentar. Isso super motiva a equipe. R$50 para mim já me deixava muito feliz. Então, assim, é um a mais que, às vezes, você vai ganhar muito mais do que dando esses R$50 a mais para o seu funcionário e tendo aí uma equipe engajada, uma equipe parceira, para, na sua ausência, ela saber as atitudes a serem tomadas, tá bom? Então, assim, gente, comunique a equipe. Nesse outro slide, é preciso conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam em seu desempenho, os pontos onde no momento se concentram as principais dificuldades ou gargalos, para poder caminhar em direção ao melhor, para ter um desempenho. Números, gente, números. Tem que conhecer a empresa, tem que ter números. Onde a gente está falhando, onde foi as reclamações, onde a gente conseguiu produzir mais e onde a gente produziu menos, que produto a gente vendeu, que tipo de ação a gente tomou esse mês que, vendemos 150% a mais que no mês passado. Nossa, esse mês a gente conseguiu vender 20% desse produto. Qual foi a ação que a gente tomou naquele mês que a gente vendeu bem? Então, assim, são bases que vocês, se não faziam antes, a partir desse momento que o Sebrae orienta, a ter essa mensuração, a fazer esse cálculo, porque ajuda vocês futuramente a ir em tomada de decisões, em projetos futuros, em ações de marketing, uma coisa puxa a outra, tá bom? Vamos refletir. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa?
Hoje em dia, onde vocês acham que se concentra uma falha maior da empresa de vocês? Pode falar, vou esperar alguém aí se manifestar. Não estou pedindo para expor a empresa, mas que no ponto de vista vocês acham, pô, Raquel, hoje a minha empresa falha no marketing digital. Eu acho que meu marketing digital não é bom. Ah, eu acho que pelo meu faturamento, meus custos estão altos. Na opinião de vocês, eu quero ouvir vocês falando aí para mim. Eu levanto na mão de novo. Pessoal, rapidinho. A lista de presença está no chat. Por favor, não esqueçam de assinar, tá bom? Quero ouvir os comentários de vocês referente à reflexão aí. Hein? Quem ia falar? Eu acho que quem mais atrapalha a minha empresa sou eu. Ai, meu Deus, e o que a gente faz com o senhor agora? Vamos participar e entender como é que vocês podem me ajudar. É isso aí, estamos isso dispostos. isso mesmo. Quem é a facilitadora aí do senhor? A Kátia. Aí, Kátia, já sabemos a ação que a gente vai ter que tomar, né? Não precisa nem falar. Mas alguém mais? Assim como o Alexandre falou, alguém mais sente a dificuldade na parte da administração ou contratação de funcionário, algum outro item? Eu tenho uma dificuldade, sim. A minha dificuldade maior é em capacitar meus colaboradores, minha equipe, em marketing digital. Eu acho que é fundamental. Isso daí já está no nosso plano de ação, Thaisinha. Semana que vem vamos regaçar as mangas aí. Vamos fazer a clínica decolar. Postnet levantou a mãozinha, pode falar. Depois o Lani fala, tá bom? Pode falar, gente. Postnet, pode a minha falar. maior dificuldade... Desculpa, é que eu estava esperando pelo meu nome. Meu nome é Marcelo. Desculpa. Por isso que eu não entendi. Desculpa, Marcela, que está aparecendo para a gente Postnet. Tá. Isso. Marcelo Guimarães, para ficar diferente do Marcelo Espatafora. Então, senhor Guimarães. Vamos lá, senhor Guimarães. Não, senhor não. Senhor, eu me sinto velho. Não. É o respeito, o senhor é um empresário. Não precisa. Não precisa tudo isso. Então, vamos lá, a gente pode falar. Pode ser descontraído. Mas, para mim, a minha maior dificuldade é a gestão de fluxo de caixa. O senhor trabalha com sistema informatizado ou o senhor utiliza planilhas próprias? Planilha própria. Quem é seu facilitador? É a Kátia, e a gente acabou de discutir sobre isso. Kátia, sistema, Kátia. Briguei com todos os meus empresários, hein? É verdade, isso faz parte, é muito importante, tá? Isso o programa Ali, ele é para isso mesmo, tá? Para a gente poder estar vendo aí com vocês quais são as suas dores, né? Os seus gargalos, e se a parte é informatizar, sistemizar, fazer a gestão, estamos aí com todo um grupo de consultores para poder estar orientando, né? O Alexandre aí na parte administrativa, o Marcelo também com as suas dores, né? O Anderson, da Lani, todos temos, né? Então, vamos sim, vamos ver, já estamos vendo isso, já estamos mapeando para poder resolver, tá bom? Lani, pode falar a sua vez agora. É Anderson. Anderson. Que tá falando que é da minha esposa. É que o meu notebook, ele não tá aparecendo câmera, o som tá ruim. Imagina, então, fica tranquilo, espero que não se importe. Então, é que nem o Marcelo falou aí, acho que o meu maior problema, assim, é a parte da gestão mesmo, assim, também. Hoje, assim, eu consigo ter, assim, uma margem do que eu consigo vender, porque a gente tem um sistema, nós temos um sistema que ele é bem, assim, completo para hamburgueria, então, assim, tudo que eu vendo, eu tenho lá, então, assim, eu consigo ter o valor bruto final, mas só que hoje eu não consigo ter um líquido, né, assim, do que eu gasto, que eu não consigo, assim, não faço essa planilhinha, né, eu tenho a ferramenta, mas, porém, eu não consigo fazer por causa do meu tempo hábil, né, então, assim, vamos a coisa otimizar o tempo, isso, gente. Nós, assim, conversamos ontem, eu e a Kátia, sobre isso também, né, e, assim, é uma coisa que eu
minha maior dificuldade, por enquanto, é essa daí. É assim, que eu tô brigando comigo mesmo é nessa parte de gestão financeira, né? Que faz toda a diferença, né? Muito, é a base, né? Você Sim, conhecendo o seu financeiro, você consegue ver onde está a sua falha. Não entrando, é claro, a sua facilitadora é a Kátia, mas eu vou te falar, dos meus empresários, muitos, 70% não tem esse controle. Assim, aham, muitos, a maioria é falta de tempo, falta de tempo, falta de tempo, falta de tempo. é. 100% o problema é a falta de tempo. Mas Aí a gente não pode levar por isso, assim, pôr isso aí como desculpa, né? Porque é a saúde da empresa, né? Se a gente exatamente. não arrumar um tempo para fazer a gestão financeira da empresa, o fluxo de caixa, a gente leva a empresa para o buraco, né? Verdade, É. verdade. Rafael, Rafael, Oi, pessoal, boa noite. boa Então, o noite. meu maior desafio atualmente seria na parte administrativa mesmo, no processo de delegar funções para os funcionários da empresa e criar uma rotina para que os nossos processos sejam mais instintivos, mais orgânicos, como de repente como se tudo já funcionasse de uma maneira mais natural, prevendo certos processos que nós já sabemos que são realizados no nosso dia a dia. E para que isso possa nos oferecer mais tempo para operacional, porque, como a Raquel está me acompanhando, eu tinha um consultório odontológico e recentemente eu fiz um investimento aí de expansão e que alguns meses atrás eu tinha somente uma cadeira de atendimento, hoje eu já tenho duas, e nos últimos 3 meses tanto o fluxo de atendimentos e o fluxo de caixa, ele triplicou. E isso acabou impactando nas responsabilidades e na dinâmica administrativa da clínica e eu me senti um pouco coagido e despreparado para poder arcar com toda essa mudança que foi muito rápida. Então, acabei pedindo ajuda e socorro para a Raquel para ajudar nesse processo, porque está demandando essa necessidade atualmente no meu negócio. tamo junto, Rafa, porque você precisar, só me chamar. O Rafa trabalhou comigo por um período, né? Em algumas unidades da franquia mesmo, da Sorridentes, e, né, graças a Deus, hoje tem seu próprio negócio, né? Começou com um consultório, hoje ele tem uma clínica que tem uma demanda super boa. Você entra lá, eu tenho que agendar um horário para ser atendida pelo Rafael, porque, graças a Deus, a agenda dele é fantástica, né? Um profissional super bem capacitado. Porém, né, com o projeto do Sebrae hoje, a gente está tentando implantar aí sistemas, né, que o Rafa, apesar de sair de uma franquia, já conhecer um sistema hábil, ainda não implantou, né? Estávamos fazendo levantamento aí, os orçamentos de alguns sistemas que ele pudesse agregar no consultório dele. E o planejamento é esse, a ação é montar o fluxograma, um organograma aí para os funcionários, para que ele tenha uma disponibilidade maior para a administração, né, coletar as informações necessárias que ele precisa para tocar o negócio dele e ser ainda mais bem sucedido, né, do que já é. Rafael é dentista, hein, gente? Implantodontista de mão cheia. Precisar de implante, já estou fazendo a propaganda. DCV Construção, pode falar. Diego. Oi, Kátia. A minha maior dificuldade hoje em dia é que na área administrativa também, eu já tenho alguns processos, porém eu acredito que eu tenho que acrescentar mais para ter um controle maior. E eu tenho um grande problema, onde que eu tenho uma empresa de prestadora de serviço, eu tenho uma construtora. Precificação, a gente consegue realizar qualquer tipo de serviço, mas eu ainda estou tendo muita dificuldade nesse ponto. Mais alguém, gente? Mais alguém? Rogério. Rogério? Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Oi.
Na verdade, assim, né, nós somos um call center aqui, né? Trabalhando com serviços. E eu acredito que nossa maior dificuldade no momento é o processo de gestão de pessoas, né? Porque 3 meses atrás nós tínhamos um plantel de 12 a 14 vendedores, estava indo super bem, e aí decidimos subir o número para 24, 26 vendedores, e a coisa passou a não ser tão funcional o processo que nós adotamos. Ou seja, com 12 funcionava muito bem, com 26 não supriu. Fez com que as pessoas que entraram acabaram não se estabilizando na empresa e acabou desestabilizando a equipe que aqui já estava, né? E junto com as normativas da Anatel agora para o setor de telecom, acabou que isso foi um grande agente desmotivador para o trabalho. Foi aí que a gente entendeu que precisava redescobrir algumas coisas e redefinir alguns processos que, de repente, os nossos processos já não estavam sendo tão válidos como antigamente, né? Então, acho que hoje a nossa maior dificuldade é redescobrir o nosso processo de pessoas, de gente, de motivar pessoas. Para você ver, que engraçado, né? Todo o depoimento de vocês, incluindo o seu, Rogério, tudo tem muito a ver com inovação. Então, as coisas estão passando e mudando muito rápido. Então, para você acompanhar no mercado e até mesmo para você sobreviver no mercado, você precisa inovar, porque senão você para. Exatamente. Assim, a ação aqui é um pouco conjunta, né? Eu tinha acabado, ano passado, me formar em gestão comercial, daí, como a gente tem um intuito muito grande de ir para a parte digital, eu estou hoje fazendo marketing digital e data drive com a PUC, porque a gente entende que a gente precisa suprir essa demanda hoje muito mais com tecnologia e inteligência do que pessoas. A gente viu que só a inserção de pessoas hoje não é tão funcional. Nós estamos no mercado faz 7 anos. Então, minha conta antes era muito simples. Eu queria aumentar o meu número, o meu volume de vendas, a minha qualidade, eu adicionava gente, e isso fazia com que o meu número, no final, crescesse. Hoje, já não é mais possível dessa Não funciona. Ou seja, até as táticas mudam com o tempo. Sim, uma tática já se tornou velha. Né? Pode falar, Kátia. É que assim, até falando com a Kátia, até para comentar a informação, o nosso maior limitador hoje é entender como suprir algumas coisas que antes eram abundantes. Porque assim, a Anatel, quando ela adiciona essas novas normas de você rotular o call center com o mesmo número, faz com que o nosso contato efetivo, a quantidade de negociações no dia por vendedor caiu de uma forma muito, muito, muito grande. Então, eu acho que assim, nosso desafio hoje é esse, voltar a ter a mesma quantidade de negociações que tínhamos, oportunidades que tínhamos anteriormente, e redefinir esse processo de como motivar essas pessoas para que elas possam voltar a produzir de uma forma que seja saudável para a empresa e para elas também, né? Porque o vendedor ele precisa ganhar dinheiro, né? Não tem como só basear em salário fixo. Se o vendedor ele não ganha dinheiro, ele não se sente motivado. Então, hoje é o nosso caminho, assim, é o caminho que nós estamos tentando trilhar novamente. Pode falar, Lê, depois eu falo. Então, vamos lá, viu, Rogério? A experiência mostra que o melhor vendedor ele pode ser o teu pior gerente de vendas. A gente tem sempre que buscar um apoio de alguém mais especialista que a gente, seja em qualquer área da nossa vida. Exatamente. Eu caí nisso, né? Eu tenho 20 anos no ramo de contact center. Tenho 38, hoje entrei com 16. Eu era exatamente fui vendedor, coordenador, gerente, hoje proprietário. Mas eu tinha na minha cabeça que eu sabia tudo, eu era o melhor do mercado. E hoje eu vi que, assim, às vezes, por algum tempo você se torna, mas é preciso se redescobrir para continuar sendo. Eu acho que esse é o meu momento. É preciso inovar sempre, pessoal. Exatamente. Sempre inovar. Mais alguém?
Diga, Kátia. Então, pessoal, o que eu queria falar é o seguinte, nós estamos na etapa 3. Então, muitos na etapa 1 já fizeram algumas ações, só do nosso encontro. O nosso primeiro encontro, ele já trouxe coisas que, de repente, com essa falta de tempo toda que as meninas falaram, você não conseguia enxergar. Então, só enxergava o problema, né? E muito mal, às vezes. Né? Às vezes ficava lá no caderninho, não tinha as planilhas, então assim, fizemos o encontro 1, algumas pessoas já relataram, nossa, Kátia, que legal, e é uma satisfação para a gente, tá? Saber que vocês abraçaram o programa, né? Fizemos a etapa 2, onde colocamos ali o que vai ser prioridade, que é o que vai ser prototipado, quer dizer, a etapa 5, assim, é show de bola, é fundamental que vocês estejam mesmo com a gente, né, com o intuito de achar a melhor solução. É lógico, né, não tem uma receita de bolo, não vamos resolver, né, o Sebrae não vai resolver tudo, né, não por falta de querer, né, realmente até que gostaria, mas tem assim muitas dificuldades, né, para serem vistas. Então, o que eu queria só falar para vocês, assim, que fico muito contente de vocês estarem aqui dando palpite e falando na etapa 3, né, o nosso intuito é mesmo esse, né, que vocês sintam e queiram resolver e queiram ajudar a gente a tentar resolver o problema de vocês. Era só isso mesmo. Digo mais, né? Eu tenho alguns empresários, né, que estão aí, entraram mais pessoas ao decorrer aí, a gente já tinha iniciado. As meninas que trabalham aí na área da beleza, a Carla, a Juliana. Na verdade, a Juliana é na área de consultoria de advogados, né? E a Carla é da área de, né, beleza mesmo. E como eles otimizaram o tempo dele usufruindo do sistema, né? Elas são prova viva disso, talvez na hora que elas entraram, a gente já tinha disparado o momento de refletir, mas elas já puderam passar com essas experiências poxa, eu não tinha o tempo necessário para me administrar. Em específico, a Juliana, ela, por ser advogada, ela só compartilhava com uma estagiária o tempo dela. E, assim, algumas coisas em específicos ela acabava não delegando, né? Porque, poxa, advogado é uma puta responsabilidade, não desmerecendo o trabalho dos demais. Mas, e ela não usufruía de um sistema informatizado. Hoje, ela pode desfrutar da experiência que ela está tendo, né? Utilizando um sistema super bacana, custo-benefício ótimo, dentro do que ela necessita. Então, assim, inovação. Inovação é tudo, é o que a Aline falou. Inovação é tudo. Mesmo que você, Rogério, principalmente no seu caso, eu não sei se você mensurava os seus resultados ou se você tinha algum indicador de acompanhamento, né, anteriormente aí a essa queda que você teve na contratação de novos funcionários. Tenta puxar lá no histórico que tipo de ações dentro das normas novas, que isso ainda implica também, que tipo de ações vocês faziam naquela época, para vocês tentarem aí traçar um replanejamento, início do mês, primeira semana do mês, é época de replanejamento. Vamos puxar as possíveis falhas, vamos aí adquirir as informações passadas para traçar os novos objetivos aí, traçar novas metas, final de ano, velho. É comissão atrás de comissão, não tem jeito. Quem trabalha com vendas espera o final do ano para vender mais, tá? Então, tenta aí puxar no seu histórico, ver se você tem alguns indicadores passados e tenta bolar alguma ação juntamente com a Kátia para suprir aí, levantar esse faturamento e não necessariamente agir com uma ação de dispensa, mas sim de capacitação. Hoje o Sebrae, ele tem uma ampla assim, conteúdo, né, de cursos, tanto para o marketing digital, lógico, né, você está fazendo pela PUC, poxa, uma baita faculdade, mas
para você fornecer, talvez, para os seus funcionários, o Sebrae hoje disponibiliza, de vendas, equipe de vendas, marketing digital, inúmeros cursos que são disponibilizados gratuitamente. Eu tenho certeza que a Kátia vai conseguir te indicar vários que tem no Sebrae, para tentar dar uma motivada. Eu acho que conhecimento nunca é demais, capacitação nunca é demais. E é uma coisa que ninguém te toma, né? Então, A gente já está vendo isso, colocando algumas consultorias para poder orientar ele. Está mapeado. sim. Eu sei sim. É que, na verdade, essa é a busca, ampliar o horizonte, né? Porque, assim, como a gente vinha muito de um call center ativo, que era sempre a veia da empresa, call center ativo, pessoas ligando, ligação de alta performance, e como o cenário mudou, o comportamento mudou, a forma de se adquirir mudou, se faz necessário uma mudança de gestão, né? Uma adequação na mudança, porque quando a gente baseava a nossa gestão em quantidade de pessoas e como motivar e como treinar essas pessoas, era mais simples. Hoje não é muito mais quantidade de pessoas, a qualidade dela é muito importante, e as ferramentas que ela utiliza hoje para essa captação é importante. Hoje a gente não pode contar mais só com o discador ativo. Aqui eu tenho um CRM que ele é bastante funcional. A gente sempre mediu o colaborador não pela quantidade que ele vende, né? A medição é feita pelo ticket médio, quanto que ele fatura realmente. Então, a gente conseguia trabalhar com operadores que faziam volume, chegava no faturamento, e outros operadores faziam metade do volume do outro, mas conseguiam o mesmo faturamento. Então, a gente sempre teve estratégias diferentes para cada colaborador. E hoje a dificuldade, quando a gente fala das normas da Anatel, é a limitação. Junto com a mudança do consumidor, de como ele adquire hoje o serviço, então eu acho que hoje é preciso pensar numa gestão diferente. Porque eu acho que o call center em si está passando por uma mudança, e era uma mudança muito grande e muito dura, na verdade, né? Porque nossa grande força foi poder falar com gente, e hoje isso é limitado. Então, por isso que a gente tem que pensar... Hoje eu penso em outras maneiras e mudar, enfim, ampliar minha visão. Não, tranquilo, o objetivo é esse mesmo, né? Tentar se adequar às novas normas e bola para frente aí. O foco é produtividade e faturamento. E tudo o que pode ser medido pode ser melhorado, tá, gente? O incentivo mesmo dessa palestra de hoje, sem se estender, até porque a gente se prolongou um pouquinho, né? Mas eu agradeço pela participação de cada um, obrigado por dividir com a gente, mesmo não sendo facilitador de todos, né? A gente está em 3 agentes aqui, a gente pegou um pouquinho de cada um, e isso é muito, muito bacana, porque é uma troca de experiência, né? Então, às vezes, uma dúvida que um dos meus empresários estavam, vocês acabaram de sanar. E a gente consegue ter uma base que, assim, não são problemas, tipo, diferentes, né? Tão diferentes. A gente brinca que, assim, 100% dos problemas são tempo. A maioria dos meus empresários focam muito nisso, né? Mas é aquilo, gente. Fazer um fluxograma, destinar aí funções para as pessoas capacitadas. Se não são capacitadas, bora capacitar, fazer uns cursinhos do Sebrae aí que super agregam, né, no dia a dia aí de todo mundo. E o foco vamos produzir e faturar, né? Na gestão de desempenho do empresarial, no ramo empresarial, o que ele foca? Definir os indicadores de desempenho e as suas metas, monitorar os resultados, coletando os dados, atualizando os sistemas de controle. O gestor, ele faz uma análise dos resultados, comunica a equipe e desenvolve as ações necessárias, tá bom? Gestão é isso. Coleta, recebe, informa, traça um objetivo, divide com a equipe e bora para uma nova meta, um novo mês, vamos tomar as ações que sejam necessárias, montar os novos projetos e bora para frente. Pode passar, Aline. Análise dos resultados dos indicadores. Elas necessitam de interpretação num contexto que estão inseridas em quê? A situação atual, se está dentro do esperado, né, ou acima da meta traçada. A gente identifica os fatores que facilitaram o alcance dessas metas ou os que dificultaram, né? Redefine uma meta e confecciona um novo indicador,
tá? Pô, conseguimos corrigir o indicador de custo. Bora para de produção, ticket médio. Vamos ver se o meu vendedor está vendendo bem. Ou, né, bonequinho triste se a situação não está dentro do esperado, se houve aí uma falha na ação, a meta não foi alcançada, a gente realiza um replanejamento, lança uma nova estratégia, uma operação de negócio, faz uma ação, um marketing externo para tentar suprir essa defasagem aí que ocorreu e acabou não atingindo o que foi desejado, que foi focado nesse mês aí como meta, tá bom? Identificação de problemas e causa. O problema é o resultado que foi diferente do que foi desejado, tá? A causa é a razão que provocou esse resultado diferente. Então, a gente tem que descobrir o motivo, onde foi que falhamos, tá? A causa do problema, que o problema nada mais é o resultado do que foi ocasionado, tá bom? Essa identificação de problemas e causas tem uma técnica que eles usam de 5 porquês, tá? Esse é um exemplo de um porquê de insatisfação do cliente, tá? É uma técnica que visa determinar a causa raiz de um defeito ou um problema, repetindo a pergunta por quê. Cada resposta é sempre a base da próxima pergunta, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo. Número 1. Por que o produto não chegou no prazo determinado por cliente? A resposta do 2 foi, porque o tempo de produção excedeu o estimado. Por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe estava sobrecarregada. Mas se a equipe estava sobrecarregada, por que não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas? Ou seja, a equipe estava sobrecarregada, acabou não produzindo no prazo estimado e houve insatisfação do cliente porque extrapolou o prazo que foi determinado ali para entrega ou cumprimento do serviço prestado. Então, é interessante o porquê? Porque você sempre martela. Por quê? Por quê? E o porquê entra na sua mente, e você vai descobrir o motivo real do que ocasionou esse problema. Tá bom? E agora é com a dona Aline. Vou me calar, gente. Muito obrigada. Tô brincando, mas foi muito, muito especial aí esse momento que a gente teve com vocês, tá? A Aline vai passar agora o indicador que a gente vai acompanhar, né? Que a gente vai mensurar aí com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o indicador que nós iremos trabalhar junto com o programa Ali Produtividade, tá? Então, vamos lá. Então, o indicador que aqui, basicamente, está uma forma da continha, que o nosso T0 que nós iremos trabalhar, que é produtividade do trabalho, que é igual o quê? Faturamento bruto, seu faturamento, o que você fatura no valor total da tua empresa, menos os custos variáveis, dividindo isso por pessoa ocupada. Tá? Então, essa é a continha que na etapa 5 nós vamos pedir para vocês, tá? Então, o que de fato é faturamento bruto? É o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, faturamento total do período. Neste caso, nós iremos pedir o faturamento de outubro para vocês. Tem gente chegando. Pessoal, só para lembrar, não esqueçam de assinar a lista de presença que está no chat, por favor. Continuando aqui nossa apresentação. E o que de fato é custos variáveis? Os custos variáveis ou despesas variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período. Pode ser matéria-prima, pode ser comissão de vendas, entre outras coisas. Tem um adendo aqui muito importante, água e luz, se por acaso for um salão de beleza, água e luz não entra como um custo fixo, ele vai entrar como custo variável, tá? Agora, já se for um escritório, água e luz vai entrar como custo fixo. Então, é importante que vocês verifiquem em que situação enquadra a empresa de vocês,
para ver se água, luz, algumas coisas que a gente pode considerar como fixo, às vezes ele vai entrar no custo variável. Tá? Aqui tem um levantamento de custo, uma listinha. Isso aqui depois a gente pode salvar em PDF, essa parte, e encaminhar para vocês, só para vocês terem uma noção do que é custo variável. Os custos fixos. Só que os custos fixos, ele não vai entrar na nossa conta, tá bom? E o que tem aqui que é pessoas ocupadas. Tá? Só lembrando que estagiário não entra como pessoa ocupada. Ele pode entrar como custo fixo ou custo variável, vai depender da situação. Vocês estão me ouvindo? Está dando muito eco de alguém falando por trás de você. Ah, tá, porque vocês estão tão quietinhos, gente, que eu falei assim, será que eu tô no mudo? Então, continuando. Então, para pessoas ocupadas, o que vocês vão incluir? Vocês vão incluir o sócio, o proprietário, familiares que ajudem ou trabalhem na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença em até 15 dias e profissionais da lei de salão de parceiro. Isso aqui, esse profissional da lei de salão parceiro entra muito para quem trabalha com salão de beleza, tá? Não inclui estagiário, pessoal terceirizado da manutenção, prestadores de serviço, tá? E pessoas de licença remunerada, tá bom? Então, isso são informações que vocês precisam ter em mão para quando nós, facilitadores, retornarmos para o escritório de vocês para aplicar a etapa 5. E aqui a gente encerra a nossa palestra de hoje. Ou seja, falamos tudo isso só para salientar essas duas informações. Todos vivos? Sim! Ai, então tá bom. Então, antes de... lembrando novamente, não esqueçam de assinar a lista de presença, por favor. E lembrando, vou voltar de novo no slide, tá? Só para a gente pegar aqui. Isso é o que nós vamos pedir para vocês na etapa 5. Mas só lembrando que a etapa 5, obviamente, não é só isso. Vai entrar a parte do protótipo também, que vai ser o nosso assunto na próxima palestra, que é a etapa 4. Então, produtividade do trabalho é igual faturamento bruto menos custos variáveis dividido por pessoa ocupada. Então, faça esse levantamento para a etapa 5, por favor. Kátia, pode falar. Então, só avisando o pessoal aí que eu vou colocar no grupo, tá, a gravação lá no nosso grupo de empresários, tá bom? Aí vocês podem ficar à vontade para rever, tá? E respondendo a Luzia, a lista de presença tá aí no chat. A Aline Vou encaminhar coloca de pra novo, ela. Aline. Tá? E o pessoal Ok. não esquece também de assinar a lista, é importante registrar a presença de vocês na etapa 3, tá bom? E aproveitando já para agradecer a presença de todos. Boa noite. Gente, muito obrigada, viu, pela paciência, pelo tempo aí que vocês disponibilizaram para a gente. Próxima etapa, quinta ou sexta-feira, não esqueçam, tirem um tempinho, vai ser muito mais conteúdo, então venham com um papelzinho, uma canetinha, porque é um conteúdo um pouquinho mais extenso, tá? A gente tentou minimizar essa apresentação de hoje, porém, como nós tivemos a participação de mais pessoas, ficou muito mais dinâmico, creio que não ficou cansativo, né? Desde já eu quero agradecer, mesmo aqueles que entraram um pouquinho depois, tá? Isso não tem problema, porque de qualquer forma vocês se disponibilizaram para estar aí crescendo junto com a gente, porque a experiência de vocês também contam muito para o nosso crescimento, como o Alice, tá? E contamos com vocês aí na quinta e na sexta-feira, espero ver todos novamente, com a mesma disposição, a gente vai papear mais na próxima etapa, tá bom? Então, já venham preparados para isso. Muito obrigada, uma boa noite, e nós estaremos passando aí os vídeos, tá? Disparando a gravação para vocês, caso de alguma dúvida. É claro, também chame o Ali de vocês, estamos aí dispostos a sanar qualquer dúvida aí que vocês tiverem.
E não é tão difícil, né, gente? É mensurar aí, guardar esses dados para a gente, que na quinta etapa vai ser presencial. Aí a gente vai matar a saudade aí de todo mundo. Senhor Guimarães. Guimarães só. É? Eu acho que eu decorei. Tá bom. Além da gravação, Cátia, vocês poderiam passar o PDF da apresentação? Claro que sim. Vai estar lá no grupo. Tá, joia. Kátia, tira a nossa fotinho de lei, por favor. Todo mundo no sorriso. Quem puder abrir a tela, eu agradeço. Minhas meninas, liberem as câmeras. Seu Mauro, não sei se é a Val ou seu Mauro, libera a câmera. Val. Prontinho, Kátia? X. Tô falando com ninguém aqui, né? Só mais uma para garantir aí, para ficar bonito, todo mundo falando X. Show de bola, gente. Obrigada, Obrigada. Boa noite, viu? Bom descanso. Bom feriado. Boa Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.